Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz que excede todo o entendimento, a paz que vem diretamente do trono de Deus, encontre agora um lugar de repouso em seu coração. Não importa como a sua noite tenha sido, se foi de sono tranquilo ou de vigília ansiosa. Não importa o peso que você carregou até o amanhecer deste novo dia. Saiba que este momento não é um acaso. A luz que entra pela sua janela é um sussurro da misericórdia de Deus. Um Deus que, como nos revela o Salmo 90, tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes mesmo que os montes mais altos tivessem nascido, ou que ele tivesse formado a terra e o universo, desde a eternidade e por toda a eternidade, ele é Deus. E é a este Deus eterno, imutável e infinitamente amoroso, que nos aproximamos agora juntos em espírito. Peço que você respire fundo, lenta e profundamente. Sinta o ar preenchendo seus pulmões e, ao expirar, libere as tensões, as preocupações, os medos. Imagine o Espírito Santo de Deus envolvendo você, preenchendo o ambiente onde você está, trazendo uma atmosfera de serenidade e sagrada conexão. Ele está aí, mais perto que a sua própria respiração, pronto para acolher a sua alma cansada e ouvir o clamor silencioso do seu coração. Talvez você tenha acordado hoje sentindo um aperto no peito, com a mente tumultuada por um turbilhão de pensamentos e problemas que parecem grandes demais para resolver. Talvez a incerteza sobre o futuro tenha roubado a sua paz, ou a lembrança de uma dor passada ainda assombre a sua alma. Quero que você saiba, com toda a certeza da sua fé, que o nosso Pai Celestial vê cada detalhe do seu ser. Ele conhece a sua estrutura e se lembra de que somos pó. Ele vê as lágrimas que você derramou em segredo e entende a profundidade da sua luta, a fragilidade dos nossos dias terrenos. O Salmo 90, escrito pelo profeta Moisés, um homem que conheceu profundamente a majestade de Deus e a transitoriedade da vida humana, nos lembra com uma honestidade tocante. Os nossos anos se acabam como um breve pensamento. Vivemos sob a sombra da eternidade de Deus, e a nossa existência, por mais longa que pareça, é como um sopro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o melhor deles é cansaço e enfado, pois passa rapidamente. E nós voamos por este tempo, muitas vezes sem compreender plenamente o propósito de cada estação, sentindo o peso da nossa própria finitude, das nossas limitações e da nossa mortalidade. Contudo, meu irmão, minha irmã, é precisamente neste ponto de vulnerabilidade, nesta sincera confissão da nossa pequenez, que o milagre acontece. É aqui que descobrimos a insondável grandeza do nosso Deus. Ele, que é a nossa morada segura em todas as gerações, nos estende um convite amoroso para entregarmos a Ele essa brevidade, essa luta diária, essa sensação de cansaço. Ele nos chama para encontrarmos nele, e somente nele, o nosso verdadeiro sustento, a nossa força inabalável, a nossa razão de viver. Cada amanhecer não é apenas o início de mais um dia no calendário. É uma nova página da graça de Deus sendo escrita em sua vida. Uma oportunidade renovada para aprendermos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. A verdadeira sabedoria que o salmista busca não reside no acúmulo de conhecimento secular, na conquista de riquezas materiais ou em possuir todas as respostas para os dilemas da vida. A sabedoria do alto, a sabedoria que transforma, está no reconhecimento humilde de que cada respiração, cada batida do nosso coração é uma dádiva imerecida da graça divina. É a habilidade de viver cada momento sob a luz da sua benignidade e do seu favor. Por isso, neste instante sagrado, eu o convido a aquietar o seu espírito. Permita que a verdade poderosa do Salmo 90 inunde cada fibra do seu ser. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Pense nisso. O mesmo Deus que foi o refúgio seguro para Abraão na sua jornada de fé, para Moisés no deserto escaldante,
para Davi nas cavernas enquanto fugia de seus inimigos. E para os primeiros cristãos diante da perseguição, é o seu refúgio hoje. Ele não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Os impérios podem ascender e ruir. As montanhas podem ser lançadas ao mar. As certezas humanas podem se desfazer como fumaça. Mas o nosso Deus permanece firme, eterno, como a rocha dos séculos, sobre a qual podemos construir nossa vida com total segurança. Portanto, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Entregue agora, em um ato de fé, o cansaço que pesa em seus ombros, a dor que aperta seu peito, a incerteza que turva a sua visão. Diga a ele, seja no silêncio da sua mente ou no sussurro dos seus lábios: Pai amado, ensina-me a sabedoria de contar os meus dias. Sacia-me nesta manhã da tua benignidade, da tua misericórdia que se renova, para que eu possa exultar e me alegrar em todos os meus dias. Alegra-me, Senhor, por uma medida de tempo igual aos dias em que me afligiste e pelos anos em que conheci a adversidade. Sim, ouse pedir a Ele que transforme o seu pranto em dança, que a sua luz gloriosa dissipe toda e qualquer treva que tente se alojar em sua mente ou em suas emoções. Que a obra magnífica do Senhor se manifeste em sua vida de forma visível e que a sua glória repouse sobre seus filhos e sua descendência. E que a beleza do Senhor, nosso Deus, esteja sobre nós. Que o seu favor, a sua graça, a sua aprovação nos envolvam como um manto. Que Ele confirme a obra das nossas mãos. Sim, que Ele estabeleça e abençoe tudo aquilo que fizermos hoje segundo a sua vontade. Esta é a nossa esperança inabalável, a nossa oração fervorosa, a nossa certeza para cada passo deste dia que se inicia. A beleza do Senhor sobre nós, a sua mão poderosa confirmando o trabalho que Ele mesmo nos confiou. Se esta oração já começou a aquecer o seu coração, se você sentiu a doce presença do Espírito Santo ministrando a sua alma, peço que gentilmente você se inscreva em nosso canal. Deixe o seu curtir, para que esta mensagem de esperança possa alcançar mais corações e compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa ser lembrado do refúgio eterno que temos em nosso Pai. Ao fazer isso, você não está apenas interagindo com um conteúdo, mas se tornando um canal da graça de Deus para abençoar outras vidas. E agora, respire fundo mais uma vez. Prepare o seu coração e o seu espírito, pois na continuação desta nossa oração, vamos mergulhar ainda mais fundo nas águas da rendição, aprofundando a nossa entrega, derramando tudo o que somos e tudo o que temos diante do altar do Senhor, em um ato de total confiança e abandono em seus braços de amor. E aqui estamos, Pai amado, em nome de Jesus, prosseguindo neste caminho de oração, com os corações ainda mais abertos e rendidos à Tua presença. Se no primeiro momento desta nossa conversa reconhecemos a Tua soberania eterna, em contraste com a nossa vida fugaz, como um sopro agora, nesta sagrada quietude, desejamos mergulhar mais fundo nas águas da sinceridade e da verdade. Queremos, como nos ensinou o profeta Joel, rasgar o nosso coração e não simplesmente as nossas vestes, pois tu não buscas aparências, mas um espírito quebrantado e um coração contrito, que tu, ó Deus, não desprezarás. Diante do esplendor da tua santidade, como Isaías no templo, somos forçados a enxergar com dolorosa clareza a nossa própria condição. A tua luz perfeita expõe as nossas sombras, a tua pureza revela as nossas manchas. O rei Davi, um homem segundo o teu coração, mas que também conheceu a profundidade da queda, orou em seu momento de maior quebrantamento. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista. Salmo 51, 3, 4. E nós, Pai, humildemente fazemos dessas palavras as nossas. Reconhecemos diante de ti que inúmeras vezes agimos por impulso, movidos pela impaciência ou pela ira,
e falamos palavras que, como flechas, feriram aqueles que amamos. Confessamos que permitimos e nutrimos pensamentos que não te agradam, pensamentos de inveja, de amargura, de julgamento e de cobiça. Pecamos, Senhor, por aquilo que fizemos de errado, e talvez de forma ainda mais grave, por todo o bem que deixamos de fazer, pela omissão, pela indiferença ao sofrimento alheio, pelo amor que não demonstramos. Perdoa-nos, Senhor. Suplicamos o teu perdão pela nossa arrogância sutil, pela nossa teimosa autossuficiência, por todas as vezes em que, na prática, tentamos ser o nosso próprio Deus, confiando em nossa limitada força, em nosso frágil entendimento e em nossos planos falíveis. O salmista clama e nós clamamos com ele: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. Sim, Pai, sonda-nos. Arranca de nós toda raiz de amargura, todo orgulho disfarçado, toda incredulidade que nos impede de avançar. Nós clamamos por tua misericórdia. Como o publicano no templo, que de longe nem ousava levantar os olhos ao céu, nós também batemos em nosso peito e dizemos com toda a sinceridade da nossa alma: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18, 13. Não nos aproximamos de ti baseados em alguma justiça própria que possamos apresentar, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Não temos obras ou méritos que nos possam justificar diante da tua perfeição. A nossa única esperança, a nossa única justiça, a nossa única porta de acesso ao teu trono de graça está no sangue precioso de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi vertido na cruz por amor a nós. É nesse amor sacrificial e imerecido que nos apegamos desesperadamente para clamar por libertação. Libertação dos medos que nos paralisam e nos acorrentam. O medo do futuro incerto, o medo da escassez financeira, o medo da doença em nosso corpo ou no corpo de quem amamos, o medo da rejeição, do abandono, o medo de não sermos bons o suficiente. O teu apóstolo amado, João, nos garantiu que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. 1 João 4,18. Então pedimos, Pai, derrama o teu perfeito amor sobre nós agora. Inunda o nosso ser com a certeza do teu cuidado e quebra, em nome de Jesus, todas as correntes de medo que têm aprisionado a nossa mente e o nosso coração. Clamamos por cura, Pai. Tu és Jeová Rafá, o Senhor que sara. Clamamos por cura para as feridas abertas da nossa alma, para as memórias dolorosas que, mesmo depois de anos, ainda sangram e nos assombram. Cura os traumas que moldaram nossas reações de forma negativa, que nos fazem erguer muros e nos impedem de viver a plenitude da vida abundante que tu tens para nós. Toca com tuas mãos chagadas, as mesmas mãos que um dia foram perfuradas por nós, nas áreas mais profundas, secretas e machucadas do nosso ser, e traz a tua restauração completa. Entregamos a ti a nossa fraqueza, a nossa inconstância, a nossa luta diária e cansativa contra a nossa própria natureza, contra a carne que milita contra o espírito. Reconhecemos, como o apóstolo Paulo, que o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Romanos 7,18. Admitimos que sem ti absolutamente nada podemos fazer. Somos como vasos de barro, frágeis, cheios de rachaduras e imperfeições, mas que pela tua infinita graça carregam um tesouro de valor inestimável, a tua gloriosa presença. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7. Aceita a nossa entrega, Pai. Ela não é perfeita, mas é sincera. É o nosso tudo, o nosso pouco depositado em tuas mãos. Eu sei pelo Espírito que neste exato momento o Senhor está ministrando aos corações de maneira única e específica. Talvez haja algo que você não conseguiu verbalizar, uma dor que pesa em sua alma.
Eu te encorajo, com muito amor, a escrever seu pedido de oração nos comentários. Não para que homens vejam, mas como um ato de fé, liberando essa carga diante de Deus e permitindo que eu e toda a nossa comunidade de fé possamos nos unir a você em intercessão. Não carregue esse fardo sozinho. E peço que você permaneça conosco até o final desta oração, pois a obra que Deus começou em sua vida hoje, Ele é fiel para completar. E agora, com o coração assim, esvaziado de nós mesmos, despojado do nosso orgulho e completamente entregue em tuas mãos, nós nos preparamos para o próximo passo. Já podemos sentir uma mudança sutil na atmosfera espiritual. O ar parece mais leve, a esperança começa a brotar, pois onde há arrependimento genuíno e entrega total, a tua maravilhosa e restauradora presença sempre se manifesta para começar a grandiosa obra de fazer novas todas as coisas. Prepare-se, pois a restauração está a caminho. Meu amado irmão, minha amada irmã, respire fundo. Permaneça nesse lugar de quietude e rendição. Sinta a atmosfera ao seu redor, onde há um coração quebrantado e um espírito contrito. O céu se inclina para tocar a terra. Onde a confissão sincera abre as comportas da alma, o rio da graça de Deus começa a fluir. E é exatamente isso que está acontecendo agora mesmo, na sua vida, no lugar onde você está. Aquele clamor que você elevou, aquela entrega total do seu ser, não foram palavras lançadas ao vento. Elas subiram como um incenso suave e agradável até o trono do Altíssimo. E a resposta dele está descendo sobre você neste exato instante, não com trovões ou terremotos, mas como um sussurro suave e delicado do Espírito Santo Consolador. Ele é o Paráclito, aquele que é chamado para estar ao nosso lado, e ele está cumprindo o seu ministério em você agora. Sinta a sua presença. É como um bálsamo suave sendo derramado sobre as feridas que você expôs diante do Pai, onde havia a dor aguda da culpa. Ele está aplicando o perdão que purifica e liberta, sussurrando ao seu espírito a verdade de que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Aquele peso esmagador que você carregava em seus ombros está sendo gentilmente removido. Imagine as mãos de Jesus, as mesmas mãos que acalmaram a tempestade e multiplicaram os pães, tocando a sua mente e o seu coração. Ele está dizendo a você, de forma pessoal e intransferível: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:28-29. Receba este descanso. Não é uma ausência de problemas, mas uma presença de paz que excede todo o entendimento. Uma paz que guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Mesmo em meio às mais furiosas tempestades da vida, o Espírito de Deus está agora percorrendo as galerias mais profundas da sua alma, os corredores escuros da sua memória, onde as dores do passado se entrincheiraram. Ele está ali, não como um juiz, mas como um restaurador. Ele está tocando nas lembranças de rejeição, de abandono, de traição, e está reescrevendo essas narrativas sob a perspectiva da redenção. Ele está lhe mostrando que, mesmo nos momentos em que você se sentiu completamente só, Ele estava lá. O salmista declarou: pois meu pai e minha mãe me abandonaram, mas o Senhor me acolheu. Salmo 27:10. Essa é a sua verdade para você hoje. Ele é o pai dos órfãos e o juiz das viúvas, o Deus que pega o solitário e o coloca em família. Ele está curando a sua identidade ferida e afirmando quem você é nele: filho amado, filha amada, aceito no amado, coerdeiro com Cristo. As mentiras que o inimigo sussurrou em seus ouvidos por tanto tempo: você não é bom o suficiente, você não tem valor, você está danificado para sempre, estão sendo silenciadas agora pela voz poderosa e amorosa da verdade.
que declara que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Creia e receba esta novidade de vida. O Senhor está cumprindo em você a promessa que fez através do profeta Ezequiel. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36:26. Sinta essa troca divina acontecendo. Onde havia um coração duro, calejado pela dor e pela decepção, Ele está colocando um coração sensível ao seu toque, capaz de amar, de perdoar e de confiar novamente. Onde havia um espírito abatido e cansado, Ele está soprando um novo fôlego de vida, renovando as suas forças como a águia. A alegria do Senhor, que é a sua força, está começando a borbulhar dentro de você. Não uma alegria baseada em circunstâncias favoráveis, mas uma alegria que brota da certeza da sua presença redentora. Ele está trocando as suas vestes. Isaías profetizou sobre o ministério do Messias, e esse ministério está ativo em sua vida hoje. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Isaías 61:1-3. Visualize isso pela fé. O Senhor está removendo de sobre você o manto pesado da angústia, da depressão e do luto, e está te vestindo com um manto de louvor. Ele está trocando as cinzas do seu passado, as ruínas dos seus sonhos, por uma coroa de glória, por um futuro cheio de esperança. Ele está ungindo a sua cabeça com o óleo da alegria, restaurando o brilho nos seus olhos e a canção em seus lábios. O choro pode ter durado uma noite inteira, mas a alegria, a sua alegria, está chegando com a luz desta manhã. Eu quero que você saiba, meu irmão, minha irmã, que esta presença restauradora não é um evento passageiro, é uma promessa contínua. Ele mesmo disse: nunca te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:5. E Jesus nos garantiu: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Ele é o seu companheiro constante, o seu amigo fiel, o seu guia seguro. Mesmo quando você atravessar o vale da sombra da morte, não precisará temer mal algum, porque Ele estará com você. A sua vara e o seu cajado te consolarão. Ele está preparando uma mesa para você na presença dos seus inimigos, honrando você publicamente e fazendo o seu cálice transbordar de bênçãos. A bondade e a misericórdia certamente seguirão você todos os dias da sua vida. Esta é a herança daqueles que confiam nele. Se esta paz, que transcende a lógica humana, começou a inundar o seu coração, se você sentiu o toque restaurador do Espírito Santo em sua vida, não guarde essa bênção apenas para você. Pense agora mesmo em alguém que está precisando desesperadamente encontrar essa mesma paz. Um amigo, um familiar, um colega de trabalho que está passando por um vale escuro. Seja um canal do amor de Deus e compartilhe esta oração com essa pessoa. Um simples gesto seu pode ser a resposta do céu que ela tanto tem buscado. E agora, com o coração consolado, a alma em paz e o espírito sendo restaurado, nós nos preparamos para o passo final desta jornada de oração. Pois esta paz, esta cura, esta nova alegria precisam ser guardadas e cultivadas. Isso só é possível através de uma fé fortalecida e inabalável. Portanto, vamos juntos agora nos aprofundar na palavra, buscando o alimento sólido que irá nos firmar sobre a rocha, capacitando-nos a permanecer de pé, aconteça o que acontecer. Com o coração agora pacificado pela tua presença, Pai, e a alma sendo restaurada pelo teu toque gentil, nós nos levantamos em espírito.
não mais prostrados pela culpa ou paralisados pelo medo, mas firmados sobre a rocha da nossa salvação, que é Cristo Jesus. Este é o momento, meu irmão e minha irmã, de erguermos a nossa voz, não em murmuração ou dúvida, mas em uma declaração audaciosa e inabalável da nossa fé. A fé que, como nos ensina a tua palavra, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Nós escolhemos nesta manhã caminhar por fé e não por vista. Olhamos para além das circunstâncias que nos cercam, para além dos gigantes que se levantam em nosso caminho, para além dos relatórios negativos e dos prognósticos sombrios, e fixamos os nossos olhos em Ti, autor e consumador da nossa fé. Nós declaramos que Tu és soberano. Nada em nossa vida acontece fora da Tua permissão e do Teu conhecimento. Tu és aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da Sua vontade. Efésios 1:11. Os reinos da terra se levantam e caem. Os homens fazem seus planos e traçam seus caminhos. Mas a Tua palavra nos garante que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Portanto, nós descansamos na Tua soberania. Entregamos a Ti o controle que nunca tivemos, a ansiedade pelo amanhã que não nos pertence e a preocupação com os comos e os porquês que a nossa mente finita não pode compreender. Nós confiamos que mesmo nos vales mais escuros, mesmo nos desertos mais áridos, mesmo nas tempestades mais violentas, o Teu propósito soberano está em ação, moldando-nos, purificando-nos e conduzindo-nos a um fim que é infinitamente melhor do que poderíamos planejar ou imaginar. Nós cremos, na verdade, que o apóstolo Paulo declarou com tanta convicção. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Proclamamos a Tua fidelidade. Tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. O que a Tua boca falou, a Tua mão é poderosa para cumprir. As Tuas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. O céu e a terra passarão, mas as Tuas palavras jamais passarão. Tu foste fiel com Abraão, com Isaque e com Jacó. Foste fiel com Moisés, com Josué e com Davi. Foste fiel com os profetas, com os apóstolos e com a igreja primitiva. E Tu és fiel conosco hoje. A Tua fidelidade não depende da nossa perfeição, mas da Tua natureza imutável. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. Por isso, mesmo quando a nossa fé vacila, nós nos agarramos à Tua fidelidade. Quando as nossas forças se esvaem, nós nos apoiamos na Tua constância. Quando a esperança parece distante, nós nos ancoramos na certeza do Teu caráter. Tu és a nossa rocha eterna, o nosso refúgio seguro, a nossa fortaleza em tempos de angústia. Quem confia em Ti, Senhor, é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Declaramos o poder da oração, não porque haja algum poder em nossas palavras, mas porque há poder infinito naquele a quem oramos. A oração é a chave que abre os tesouros do céu. É a arma poderosa em Deus para destruir fortalezas, anular sentenças e mover o braço forte do Todo-Poderoso em nosso favor. A Tua palavra nos exorta a orar sem cessar, a perseverar em oração, a vigiar e orar. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, reteve a chuva por 3 anos e meio. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Daniel orou, e a boca dos leões foi fechada. Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, e um anjo o libertou. Nós cremos, Pai, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por isso, nós nos revestimos da armadura de Deus, pegamos a espada do Espírito, que é a Tua palavra, e nos posicionamos na brecha, em oração, não apenas por nós, mas por nossas famílias, por nossa cidade, por nossa nação. Nós escolhemos confiar em Ti, Senhor, de todo o nosso coração, e não nos estribar em nosso próprio entendimento.
Reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos e cremos que Tu endireitarás as nossas veredas. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, mesmo que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, mesmo que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Todavia, nós nos alegraremos no Senhor, exultaremos no Deus da nossa salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Nossa alegria não está nas bênçãos, mas no abençoador. Nossa segurança não está nas provisões, mas no provedor. Nossa esperança não está nas circunstâncias, mas no Deus que está acima de todas as circunstâncias. A Tua palavra nos promete, e nós tomamos posse desta promessa, que os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e nem se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Nós recebemos esta renovação agora. Recebemos força para a jornada, sabedoria para as decisões, coragem para enfrentar os desafios e perseverança para não desistir no meio do caminho. Sabemos que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Nada, absolutamente nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do Teu amor, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a nossa certeza, a nossa declaração, o nosso hino de vitória cantado em meio à batalha. Quem confia no Senhor jamais será abalado, jamais será confundido. Se você deseja continuar recebendo a força do alto e se unir a nós nesta jornada diária de fé, eu te convido a se inscrever em nosso canal. Todos os dias, buscamos juntos a face do Pai, fortalecendo uns aos outros para viver uma vida que glorifica a Deus. Faça parte desta família. E agora, com a nossa fé declarada e o nosso espírito fortalecido nesta verdade inabalável, preparamos-nos para entrar em um novo território espiritual. Não vamos mais apenas receber, vamos nos posicionar para guerrear. Vamos usar a autoridade que nos foi dada em Cristo para interceder, para clamar, para lutar em oração por aqueles que amamos e pelas causas do reino. Prepare o seu coração, pois a batalha espiritual está prestes a começar. Com a nossa fé firmemente ancorada em Ti, nosso Deus soberano e fiel, e com o espírito fortalecido pela Tua palavra, nós agora nos levantamos de nossa posição de defesa e assumimos a nossa postura de ataque. Não um ataque de carne e sangue, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas como a Tua palavra nos ensina, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6:12. E nós não entramos nesta batalha com as nossas próprias forças, pois seríamos derrotados em um instante. Nós entramos em nome do Senhor dos Exércitos, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, aquele que já venceu na cruz do Calvário, despojando todos os principados e potestades e expondo-os publicamente ao desprezo. É na autoridade deste nome, que está acima de todo nome, que nós agora nos posicionamos em intercessão e declaramos a Tua vitória, Pai, sobre cada área da vida daquele que ora conosco. Em nome de Jesus, nós nos levantamos contra todas as correntes e cadeias que o inimigo tem usado para aprisionar os Teus filhos. Nós declaramos com a autoridade que nos foi conferida que toda corrente de vício, seja ele químico, pornográfico, alcoólico ou de qualquer outra natureza, seja quebrada agora. Nós proclamamos a verdade de que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. A Tua liberdade, comprada com alto preço, é o direito e a herança dos Teus filhos. Portanto, nós ordenamos que toda compulsão, todo hábito pecaminoso arraigado, toda fortaleza mental que mantém a pessoa cativa em um ciclo de derrota, venha ao chão. Nós declaramos que as portas da prisão se abrem e que os cativos saem para a gloriosa liberdade de Cristo.
Declaramos que o jugo que estava sobre os ombros do teu povo seja despedaçado e a carga seja retirada, pela unção do Espírito Santo que quebra todo jugo. Na autoridade do nome de Jesus, nós nos voltamos contra o espírito de medo. Pai, a tua palavra nos afirma que tu não nos deste o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Se 2 Timóteo 1:7. Baseados nesta verdade, nós repreendemos e ordenamos que todo espírito de medo, de ansiedade, de pânico, de preocupação e de perturbação se retire agora da mente e do coração do teu filho e da tua filha. O medo do futuro, o medo da morte, o medo da doença, o medo da escassez, o medo da rejeição. Nós declaramos que vocês não têm mais poder nem autoridade legal para atormentar a mente daquele que foi comprado pelo sangue de Cristo. Nós liberamos sobre cada ouvinte a tua paz, a paz que excede todo o entendimento e que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Declaramos que eles habitarão seguros no teu esconderijo, o refúgio do Altíssimo, e que o terror noturno e a seta que voa de dia não os atingirão. Pai amado, médico dos médicos, nós trazemos diante de ti as feridas da alma, os traumas profundos que muitas vezes nem mesmo a consciência consegue acessar, mas que continuam a sangrar, afetando relacionamentos, decisões e a própria identidade. Nós pedimos que o bálsamo de Gileade, o teu Santo Espírito, desça agora e penetre nas camadas mais profundas do ser. Em nome de Jesus, nós quebramos o poder de cada palavra de maldição lançada na infância, de cada ato de abuso, de cada experiência de abandono, de cada trauma de rejeição. Nós declaramos cura sobre as memórias. Onde havia dor, que o teu consolo traga alívio. Onde havia amargura, que a tua graça traga perdão. Onde havia vergonha, que o teu amor traga honra. Nós declaramos que a promessa de Isaías 53:5 se cumpre. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sim, nós declaramos, pelas pisaduras de Cristo, a cura para a alma e para o espírito agora. Senhor, nós levantamos um clamor pela restauração dos lares. O inimigo tem se levantado com fúria contra a instituição da família, semeando discórdia, infidelidade, rebeldia e divórcio. Mas nós nos posicionamos na brecha como intercessores e declaramos que a tua aliança prevalece sobre as famílias. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de contenda, de ciúmes, de ira e de divisão que tenta destruir casamentos. Nós liberamos o amor que é paciente, que é benigno, que não arde em ciúmes, que não se ensoberbece, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós declaramos que corações de pedra sejam transformados em corações de carne, que o perdão flua e que a comunicação seja restaurada entre os cônjuges. Clamamos pela salvação dos filhos, para que o coração deles se volte para os pais, e o coração dos pais se volte para os filhos. Nós declaramos sobre cada casa a palavra de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Que cada lar se torne uma extensão da tua igreja, um lugar de paz, de adoração e de refúgio. E nós declaramos um muro de fogo, uma cerca de proteção espiritual ao redor de cada pessoa que ora conosco. Nós a revestimos agora com a armadura de Deus para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Cingimos os seus lombos com a verdade. Vestimos a couraça da justiça. Calçamos os seus pés na preparação do evangelho da paz. Entregamos em suas mãos o escudo da fé, com o qual poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno. Colocamos sobre sua cabeça o capacete da salvação e em sua mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós declaramos sobre a sua vida a proteção do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor:
Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Se você está em meio a uma batalha e deseja que o seu nome, ou o nome de sua família, seja incluído em nosso altar de oração, deixe-o aqui nos comentários. Nós cremos no poder da oração coletiva e será uma honra nos unirmos a você nesta guerra, apresentando a sua causa diante do nosso general, que é Cristo. Agora, meu irmão e minha irmã, com a armadura vestida, com as armas em punho e com as fortalezas do inimigo abaladas pela nossa intercessão, levante a sua cabeça. Acalme o seu espírito guerreiro, pois a batalha não é sua, mas do Senhor. O som que começamos a ouvir não é mais o de guerra, mas o som da celebração da vitória que já foi conquistada. Prepare-se, pois o céu está prestes a liberar sobre você uma palavra profética, uma declaração do triunfo que Deus já decretou para a sua vida. A sua herança de vitória está prestes a ser proclamada. E o som da batalha cessou. O clamor da guerra deu lugar ao silêncio reverente da vitória. O capitão dos exércitos, o nosso Senhor Jesus Cristo, já assegurou o triunfo. E nós, a partir do nosso lugar seguro, do nosso refúgio eterno, da nossa morada que é o próprio Deus, como nos ensinou o Salmo 90, agora nos tornamos testemunhas oculares do cumprimento da sua palavra e da manifestação do seu poder. Este não é mais um momento de pedir, mas de receber. Não é mais um tempo de lutar, mas de celebrar. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, erga a sua cabeça, abra o seu coração e receba pela fé a palavra profética que o céu libera sobre a sua vida nesta hora. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que as cadeias foram quebradas. Onde havia escravidão, agora há liberdade. Onde havia um ciclo de derrota, agora há um novo caminho de vitória. A palavra de Deus, que é a nossa sentença final, afirma que, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Veja pela fé as correntes que te prendiam caindo aos seus pés, transformadas em pó. Aquele vício, aquele pecado de estimação, aquela mentalidade de vítima, aquela herança de fracasso, tudo isso foi cravado na cruz de Cristo. Você não é mais um escravo do medo, pois não recebeu um espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeu o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8,15. Caminhe na autoridade de filho, de filha, com a cabeça erguida, pois a sua dívida foi paga, o seu passado foi cancelado e um futuro de glória foi estabelecido para você. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, está restaurada em seu coração e em sua mente. A ansiedade que roubava o seu sono, a preocupação que sufocava a sua alma, a angústia que pesava em seu peito, tudo isso é subjugado agora pela paz que não vem do mundo, mas do próprio Cristo. Ele mesmo prometeu, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Esta paz é um escudo divino que agora guarda os seus pensamentos e as suas emoções. As ondas da adversidade podem até se levantar, as tempestades da vida podem rugir ao seu redor, mas no centro do seu ser há uma calma inabalável, porque o príncipe da paz habita em você. Durma em paz esta noite, acorde em paz amanhã. Viva em paz todos os dias, pois o seu coração encontrou repouso no refúgio seguro do Altíssimo. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que a sua fé foi renovada e a sua esperança restaurada. Onde havia cansaço e desânimo, o Senhor sopra um novo fôlego de vida. Onde a sua visão estava turva pela decepção,
O colírio do Espírito Santo traz clareza e um novo horizonte. A sua força é renovada como a da águia. Você correrá e não se cansará, caminhará e não se fatigará, pois a sua confiança não está em suas próprias habilidades, mas no poder daquele que te chamou. A alegria do Senhor é a sua força. Comece a louvar, mesmo sem sentir. Comece a agradecer, mesmo antes de ver o milagre completo, pois a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A sua fé, ativada pela gratidão, está movendo montanhas e abrindo portas que ninguém pode fechar. E finalmente, eu declaro profeticamente sobre a sua vida que a bênção do Senhor chegou. Não está a caminho, não é uma promessa para um futuro distante, ela já te alcançou. Eu libero sobre você a bênção sacerdotal de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24, 26. Receba a bênção da provisão em sua casa, a bênção da saúde em seu corpo, a bênção da restauração em seus relacionamentos, a bênção da sabedoria em suas decisões e a bênção do favor de Deus em seu trabalho. Que a beleza do Senhor, nosso Deus, esteja sobre você e que Ele confirme a obra das suas mãos. Sim, que Ele confirme a obra das suas mãos, como orou Moisés. Tudo aquilo em que você tocar será abençoado, porque você é um canal da bênção do Altíssimo por onde quer que for. Vá agora para o seu dia, não mais como quem luta por uma vitória, mas como quem caminha na vitória que já foi conquistada. Leve esta certeza no seu espírito, esta paz no seu coração e este louvor em seus lábios. Que o selo do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, guardando esta palavra em seu interior e protegendo-o de toda seta de dúvida do inimigo. Você é amado, você é perdoado, você é livre, você é abençoado. Se esta longa jornada de oração foi a resposta de Deus para você neste dia, se você sentiu o toque do Pai, a libertação de Cristo e o consolo do Espírito Santo, eu te convido a fazer 3 coisas. Primeiro, inscreva-se em nosso canal para que possamos continuar orando juntos todos os dias. Segundo, compartilhe esta oração. Seja um portador das boas novas e envie esta bênção para alguém que precisa desesperadamente de um milagre. E terceiro, cele a sua vitória. Tome posse de tudo o que foi liberado aqui e escreva nos comentários um amém forte e cheio de fé, declarando que você recebeu esta oração como uma resposta direta do céu para a sua vida. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Com a nossa fé firmemente ancorada em Ti, nosso Deus soberano e fiel, e com o Espírito fortalecido pela Tua palavra, nós agora nos levantamos de nossa posição de defesa e assumimos a nossa postura de ataque. Não um ataque de carne e sangue, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas como a Tua palavra nos ensina, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6:12. E nós não entramos nesta batalha com as nossas próprias forças, pois seríamos derrotados em um instante. Nós entramos em nome do Senhor dos Exércitos, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, aquele que já venceu na cruz do Calvário, despojando todos os principados e potestades e expondo-os publicamente ao desprezo. É na autoridade deste nome, que está acima de todo nome, que nós agora nos posicionamos em intercessão e declaramos a Tua vitória. Pai, sobre cada área da vida daquele que ora conosco. Em nome de Jesus, nós nos levantamos contra todas as correntes e cadeias que o inimigo tem usado para aprisionar os Teus filhos. Nós declaramos com a autoridade que nos foi conferida que toda corrente de vício, seja ele químico, pornográfico, alcoólico ou de qualquer outra natureza, seja quebrada agora. Nós proclamamos a verdade de que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. A tua liberdade, comprada com alto preço, é o direito e a herança dos teus filhos.
Portanto, nós ordenamos que toda compulsão, todo hábito pecaminoso arraigado, toda fortaleza mental que mantém a pessoa cativa em um ciclo de derrota, venha ao chão. Nós declaramos que as portas da prisão se abrem e que os cativos saem para a gloriosa liberdade de Cristo. Declaramos que o jugo que estava sobre os ombros do teu povo seja despedaçado e a carga seja retirada, pela unção do Espírito Santo que quebra todo jugo. Na autoridade do nome de Jesus, nós nos voltamos contra o espírito de medo. Pai, a tua palavra nos afirma que tu não nos deste o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Se 2 Timóteo 1:7. Baseados nesta verdade, nós repreendemos e ordenamos que todo espírito de medo, de ansiedade, de pânico, de preocupação e de perturbação se retire agora da mente e do coração do teu filho e da tua filha. O medo do futuro, o medo da morte, o medo da doença, o medo da escassez, o medo da rejeição. Nós declaramos que vocês não têm mais poder nem autoridade legal para atormentar a mente daquele que foi comprado pelo sangue de Cristo. Nós liberamos sobre cada ouvinte a tua paz, a paz que excede todo entendimento e que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Declaramos que eles habitarão seguros no teu esconderijo, o refúgio do Altíssimo, e que o terror noturno e a seta que voa de dia não os atingirão. Pai amado, médico dos médicos, nós trazemos diante de ti as feridas da alma, os traumas profundos que muitas vezes nem mesmo a consciência consegue acessar, mas que continuam a sangrar, afetando relacionamentos, decisões e a própria identidade. Nós pedimos que o bálsamo de Gileade, o teu Santo Espírito, desça agora e penetre nas camadas mais profundas do ser. Em nome de Jesus, nós quebramos o poder de cada palavra de maldição lançada na infância, de cada ato de abuso, de cada experiência de abandono, de cada trauma de rejeição. Nós declaramos cura sobre as memórias. Onde havia dor, que o teu consolo traga alívio. Onde havia amargura, que a tua graça traga perdão. Onde havia vergonha, que o teu amor traga honra. Nós declaramos que a promessa de Isaías 53:5 se cumpre. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sim, nós declaramos, pelas pisaduras de Cristo, a cura para a alma e para o espírito agora. Senhor, nós levantamos um clamor pela restauração dos lares. O inimigo tem se levantado com fúria contra a instituição da família, semeando discórdia, infidelidade, rebeldia e divórcio. Mas nós nos posicionamos na brecha como intercessores e declaramos que a tua aliança prevalece sobre as famílias. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de contenda, de ciúmes, de ira e de divisão que tenta destruir casamentos. Nós liberamos o amor que é paciente, que é benigno, que não arde em ciúmes, que não se ensoberbece, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós declaramos que corações de pedra sejam transformados em corações de carne, que o perdão flua e que a comunicação seja restaurada entre os cônjuges. Clamamos pela salvação dos filhos, para que o coração deles se volte para os pais e o coração dos pais se volte para os filhos. Nós declaramos sobre cada casa a palavra de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Que cada lar se torne uma extensão da tua igreja, um lugar de paz, de adoração e de refúgio. E nós declaramos um muro de fogo, uma cerca de proteção espiritual ao redor de cada pessoa que ora conosco. Nós a revestimos agora com a armadura de Deus para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Cingimos os seus lombos com a verdade. Vestimos a couraça da justiça. Calçamos os seus pés na preparação do evangelho da paz. Entregamos em suas mãos o escudo da fé, com o qual poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Colocamos sobre sua cabeça o capacete da salvação e em sua mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós declaramos sobre a sua vida a proteção do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Se você está em meio a uma batalha e deseja que o seu nome, ou o nome de sua família, seja incluído em nosso altar de oração, deixe-o aqui nos comentários. Nós cremos no poder da oração coletiva e será uma honra nos unirmos a você nesta guerra, apresentando a sua causa diante do nosso general, que é Cristo. Agora, meu irmão e minha irmã, com a armadura vestida, com as armas em punho e com as fortalezas do inimigo abaladas pela nossa intercessão, levante a sua cabeça. Acalme o seu espírito guerreiro, pois a batalha não é sua, mas do Senhor. O som que começamos a ouvir não é mais o de guerra, mas o som da celebração da vitória que já foi conquistada. Prepare-se, pois o céu está prestes a liberar sobre você uma palavra profética, uma declaração do triunfo que Deus já decretou para a sua vida. A sua herança de vitória está prestes a ser proclamada. E o som da batalha cessou. O clamor da guerra deu lugar ao silêncio reverente da vitória. O capitão dos exércitos, o nosso Senhor Jesus Cristo, já assegurou o triunfo. E nós, a partir do nosso lugar seguro, do nosso refúgio eterno, da nossa morada que é o próprio Deus, como nos ensinou o Salmo 90, agora nos tornamos testemunhas oculares do cumprimento da sua palavra e da manifestação do seu poder. Este não é mais um momento de pedir, mas de receber. Não é mais um tempo de lutar, mas de celebrar. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, erga a sua cabeça, abra o seu coração e receba pela fé a palavra profética que o céu libera sobre a sua vida nesta hora. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que as cadeias foram quebradas. Onde havia escravidão, agora há liberdade. Onde havia um ciclo de derrota, agora há um novo caminho de vitória. A palavra de Deus, que é a nossa sentença final, afirma que, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Veja pela fé as correntes que te prendiam caindo aos seus pés, transformadas em pó. Aquele vício, aquele pecado de estimação, aquela mentalidade de vítima, aquela herança de fracasso, tudo isso foi cravado na cruz de Cristo. Você não é mais um escravo do medo, pois não recebeu um espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeu o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Romanos 8,15. Caminhe na autoridade de filho, de filha, com a cabeça erguida, pois a sua dívida foi paga, o seu passado foi cancelado e um futuro de glória foi estabelecido para você. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, está restaurada em seu coração e em sua mente. A ansiedade que roubava o seu sono, a preocupação que sufocava a sua alma, a angústia que pesava em seu peito, tudo isso é subjugado agora pela paz que não vem do mundo, mas do próprio Cristo. Ele mesmo prometeu: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Esta paz é um escudo divino que agora guarda os seus pensamentos e as suas emoções. As ondas da adversidade podem até se levantar, as tempestades da vida podem rugir ao seu redor, mas no centro do seu ser há uma calma inabalável, porque o príncipe da paz habita em você. Durma em paz esta noite, acorde em paz amanhã. Viva em paz todos os dias
pois o seu coração encontrou repouso no refúgio seguro do Altíssimo. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que a sua fé foi renovada e a sua esperança restaurada. Onde havia cansaço e desânimo, o Senhor sopra um novo fôlego de vida. Onde a sua visão estava turva pela decepção, o colírio do Espírito Santo traz clareza e um novo horizonte. A sua força é renovada como a da águia. Você correrá e não se cansará, caminhará e não se fatigará, pois a sua confiança não está em suas próprias habilidades, mas no poder daquele que te chamou. A alegria do Senhor é a sua força. Comece a louvar, mesmo sem sentir. Comece a agradecer, mesmo antes de ver o milagre completo, pois a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A sua fé, ativada pela gratidão, está movendo montanhas e abrindo portas que ninguém pode fechar. E finalmente, eu declaro profeticamente sobre a sua vida que a bênção do Senhor chegou. Não está a caminho, não é uma promessa para um futuro distante, ela já te alcançou. Eu libero sobre você a bênção sacerdotal de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24, 26. Receba a bênção da provisão em sua casa, a bênção da saúde em seu corpo, a bênção da restauração em seus relacionamentos, a bênção da sabedoria em suas decisões e a bênção do favor de Deus em seu trabalho. Que a beleza do Senhor, nosso Deus, esteja sobre você e que Ele confirme a obra das suas mãos. Sim, que Ele confirme a obra das suas mãos, como orou Moisés. Tudo aquilo em que você tocar será abençoado, porque você é um canal da bênção do Altíssimo por onde quer que for. Vá agora para o seu dia, não mais como quem luta por uma vitória, mas como quem caminha na vitória que já foi conquistada. Leve esta certeza no seu espírito, esta paz no seu coração e este louvor em seus lábios. Que o selo do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, guardando esta palavra em seu interior e protegendo-o de toda seta de dúvida do inimigo. Você é amado, você é perdoado, você é livre, você é abençoado. Se esta longa jornada de oração foi a resposta de Deus para você neste dia, se você sentiu o toque do Pai, a libertação de Cristo e o consolo do Espírito Santo, eu te convido a fazer 3 coisas. Primeiro, inscreva-se em nosso canal para que possamos continuar orando juntos todos os dias. Segundo, compartilhe esta oração. Seja um portador das boas novas e envie esta bênção para alguém que precisa desesperadamente de um milagre. E terceiro, sele a sua vitória. Tome posse de tudo o que foi liberado aqui e escreva nos comentários um amém forte e cheio de fé, declarando que você recebeu esta oração como uma resposta direta do céu para a sua vida. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir.